Será que chegou a hora de ir embora do Canadá? É comum as pessoas me perguntarem se eu não tenho vontade de voltar para o Brasil ou até mesmo morar em outro país. E saiba que esse pensamento acontece sim para muitas pessoas, especialmente nos momentos difíceis. E neste vídeo eu quero te responder essa pergunta e também falar dos motivos que fazem as pessoas desistirem aqui do Canadá, retornarem para o Brasil ou até mesmo buscarem outro país para morar. Por outro lado, eu também quero te mostrar os motivos que fazem com que as pessoas permaneçam no país. E eu realmente quero trazer essa reflexão não apenas para as pessoas que moram aqui no Canadá e que estão com este questionamento, mas também para você, que talvez esteja no Brasil e pensando se essa mudança é a escolha certa a se fazer. É claro que por vezes você pode encontrar várias pessoas frustradas com as suas vidas aqui no Canadá. Boa parte delas tiveram algum problema no planejamento, na chegada aqui no país. Eles não tiveram planejamento estratégico para morarem aqui no Canadá. Consequentemente, há uma dificuldade na adaptação. Então, o problema muitas vezes começa lá atrás, no planejamento para sair do Brasil. E quando eles chegam aqui no Canadá, muitas vezes a expectativa que ele tinha não coincide com a realidade. Soma isso o momento atual que o Canadá está vivendo, que é resultado óbvio desses anos aí de pandemia e de várias outras questões que estão acontecendo no país. Então essas pessoas já estavam com uma vida muito ruim por causa da falta de planejamento. E agora vem o custo de vida, situação política do país, a pessoa realmente está com dificuldade em conseguir uma renda maior para conseguir bancar o estilo de vida que ela quer ter aqui e obviamente que isso traz muita frustração. E às vezes você até escuta frases como a única saída deste país é o aeroporto e frases nesse sentido. Só que você precisa entender qual que é a raiz da frustração dessa pessoa que fala esse tipo de coisa para então você começar a ponderar se a sua experiência também é como a dele. Se você está frustrado por causa dos mesmos motivos desta pessoa. E aí que eu te pergunto, por qual motivo você decidiu morar aqui no Canadá e qual é o motivo hoje da sua frustração? Então, o que acontece? Muitas pessoas que moram aqui no Canadá há 10 anos, 15 anos, 20 anos, essas pessoas têm uma realidade completamente diferente das pessoas que estão saindo do Brasil neste momento. Essas pessoas que estão saindo do Brasil hoje e vindo para o Canadá, elas não têm essa bagagem de experiência de 10, 15, 20 anos morando aqui no país. Então, às vezes, essas pessoas que já estão aqui, elas já possuem a cidadania canadense. E este passaporte canadense abre portas para vários lugares do mundo. Inclusive, se não der certo nestes outros lugares do mundo, essa pessoa tem a possibilidade de retornar aqui para o Canadá e não necessariamente ter que retornar ao Brasil. Essa pessoa talvez ganhou em dólares por anos e anos e anos, investiu esses dólares por anos e anos e anos e a realidade financeira dela hoje é completamente diferente que uma pessoa que talvez ocupe a mesma posição de trabalho, o mesmo cargo no Brasil e que está com dificuldade financeira. Então a gente precisa realmente enxergar todos os cenários para conseguir fazer essas comparações. E até mesmo numa questão muito importante, que é o idioma. Essas pessoas já são fluentes em inglês na grande maioria das vezes, e o inglês ele te abre as portas para o mundo. E essa pessoa que está saindo do Brasil, às vezes ela não tem essa realidade. Ela quer viver justamente a experiência que você teve nesses últimos 10, 15, 20 anos. Ela não viveu isso. Ela quer viver isso. Então você que está aqui no Canadá, às vezes quer buscar algo a mais daquilo que você já viveu. Só que essa pessoa que está no Brasil, ela ainda não viveu isso. Ela quer viver aquilo que você já viveu. Então eu vou ser brutalmente honesta aqui com você. Para mim, nunca existiu o Plano Canadá. Isso nunca foi um sonho, mas sim eu queria sair do Brasil. Eu queria sair da realidade que eu tinha. Eu queria viver outra experiência daquela que eu conhecia, daquela cheia de
insegurança, daquela sem qualquer perspectiva, até a questão cultural, sem ter tanto respeito, sem ter tanto reconhecimento profissional. Que é isso que a gente escuta do Canadá quando nós estamos no Brasil, que vai ser uma realidade muito diferente, que a cultura é diferente, que as oportunidades vão ser diferentes. Então, quando você está no Brasil, o seu olhar em relação a países como o Canadá, Estados Unidos, Austrália, Europa é completamente diferente. Você quer viver essa outra realidade. E comigo não foi diferente. Então, o meu plano era sair do Brasil para viver essa outra experiência. Mas principalmente o quesito segurança era o que mais pesava para mim. Então, é isso que eu quero trazer para você. Qual que é o seu motivo? O que faz com que você queira sair do Brasil? Ou se você está aqui no Canadá, o que te faz querer sair daqui? Então, a minha vontade era sair do Brasil. E para você ter uma ideia, naquela época eu já tinha pesquisado sobre a cidadania alemã e eu vi que eu não conseguiria a cidadania naquela época. Hoje em dia, para quem acompanha o canal, vocês já sabem, eu até já fiz a minha aplicação para a cidadania alemã, tem até um vídeo aqui no canal em relação a isso, e o passaporte alemão, ele te abre as portas da Europa. Então, naquela época, eu não tinha essa possibilidade. Hoje, felizmente, eu tenho. Além, é claro, que daqui um ano e meio, eu já vou também conseguir aplicar para a cidadania canadense. Então, eu acredito que para a grande maioria das pessoas, o plano não é o plano Canadá, o plano Alemanha, o plano Austrália, e sim o plano qualidade de vida. Você encontrar um lugar melhor para você e para sua família. Então, assim como muitas pessoas, pode ser que sim. Pode ser que no futuro, depois da cidadania canadense, depois de receber a cidadania alemã, talvez depois de formada na faculdade, já com mestrado feito, com outra realidade no currículo, já com inglês fluente, com francês fluente, com uma estrutura financeira completamente diferente, de anos e anos e anos recebendo em dólar canadense, investindo esse dinheiro com uma outra realidade, eu também pense de uma forma diferente. Talvez eu analise o clima do Canadá, né, depois de passar 10 invernos, 15 invernos, 20 invernos, eu diga, opa, talvez com o inglês que eu tenho, com o francês que eu tenho, com o currículo que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com a vida que eu tenho, talvez outro país me traga outro tipo de qualidade de vida, uma outra perspectiva. E eu vá para esse país. Porque afinal, não é porque eu cheguei aqui no Canadá que eu tenho que morar aqui para sempre. E esse é o despertar, o abrir de olhos que eu quero trazer também para as pessoas que estão no Brasil. Se nós colocamos muita expectativa em um país, nós acabamos fechando os nossos olhos para as outras oportunidades, para outros lugares. Lugares que poderiam nos trazer, sim, qualidade de vida, principalmente em cenários onde você vê que o governo está fechando as portas. Então, eu quero realmente que você pense que o seu plano não é o plano Canadá, não é o plano sair do Canadá também, mas sim o plano qualidade de vida. Que vocês consigam realmente encontrar aquilo que vocês buscam, aquilo que é prioridade para vocês. Por isso que o olhar para si, o olhar para as prioridades da sua família é fundamental nesta jornada, neste planejamento estratégico. Quanto mais você deixar o seu plano no seu campo dos sonhos, no seu campo mental, idealizando uma vida que por vezes ela não existe, mais frustrante será a sua vida quando você chegar aqui. E pode ser que amanhã seja você essa pessoa dizendo que a única saída do Canadá é o aeroporto, porque a vida que ela encontrou aqui não é a vida que ela idealizava, a vida que existia apenas no campo das expectativas. E até falando sobre isso, existe uma enorme diferença das pessoas que desistem do Canadá. Muitas pessoas olham os vídeos expostos na rede social sobre as pessoas que estão voltando para o Brasil, que desistem do Canadá, e elas querem comparar suas histórias com as dessas pessoas, comparar os motivos dessas pessoas com os delas. Só que isso é muito injusto.
Tem o grupo das pessoas que elas chegam aqui no Canadá sem qualquer conhecimento dos caminhos da imigração. Às vezes ela comprou um college, na ilusão que o college seria a porta para a residência permanente, que ela simplesmente pagaria pelo college e já receberia residência permanente. Às vezes ela não tem nem inglês, ela não tem qualquer planejamento financeiro, ela não é um profissional qualificado que trabalha em uma das áreas em demanda aqui do Canadá. A pessoa chegou sem qualquer noção de como seria o futuro dela aqui no país. Aí tem aquele momento de contemplação, quando a pessoa chega aqui no Canadá, enfim, venci a primeira etapa, chegou completamente determinada, está feliz, radiante que conseguiu chegar aqui no país. Porém, como eu sempre costumo dizer, chegar aqui não é o suficiente. Em breve, muito em breve, pode ficar tranquila, a realidade vai bater na sua porta. Você vai ver que você realmente precisa ter um planejamento financeiro para bancar o custo de vida aqui no país, que você precisa ter um planejamento em relação à sua imigração para você conseguir a residência permanente, que você precisa do idioma para você conseguir se adaptar aqui ao país e viver em sociedade, ou então o que pode acontecer? Você começar a se frustrar quando as dificuldades começarem a aparecer e você dizer que o Canadá não é aquilo que você imaginava, ou que o Canadá não é aquilo que os outros falavam para você, que é o que muita gente, infelizmente, acaba dizendo. Acaba dizendo que foram os outros que falaram que o Canadá era diferente daquilo que ele está vivendo. Então esta pessoa veio com muita expectativa, mas infelizmente, sem um planejamento estratégico, o que pode acontecer? Com o passar do tempo, essa pessoa vai se frustrar e os caminhos para ela serão mais difíceis, e assim você acaba ouvindo pessoas e pessoas dizendo que o Canadá não é aquilo que eles imaginavam, não é o país que eles achavam que fosse, que a vida aqui é muito mais difícil, que a vida aqui é muito sofrida, e todas essas conversas. E tem também este outro grupo de pessoas que eu acabei comentando com vocês, que eles já moram aqui há muito tempo, eles já aproveitaram tudo que o país tem de melhor nesses últimos anos. Eles têm a cidadania, eles têm inglês, ganham em dólar. A realidade deles é completamente diferente. Agora as portas do mundo estão abertas para eles. E não é incomum você encontrar pessoas que estão com a cidadania canadense, que falam inglês, são profissionais realmente muito capacitados, com empresas canadenses no currículo, que eles estão aplicando para os Estados Unidos, que estão aplicando para a Austrália, que estão aplicando para o Reino Unido, estão aplicando para outros países, e eles estão indo embora. Eles estão buscando uma realidade diferente. Mérito deles. Eles já passaram por toda a jornada aqui no Canadá. Que eles consigam encontrar uma vida melhor, ainda melhor, em outros países. Inclusive, informação importante para você que acompanha aqui o nosso canal, que está assistindo este vídeo até esse momento, que você inclusive já deu o like. Deu o like? Dá o like aqui para nós, que eu tenho uma informação bem importante para você. Só um adendo aqui nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo. Se você é policial canadense, eu sei que tem vários policiais que me acompanham por aqui, só para vocês terem uma ideia, se você é policial canadense e está aqui no Canadá, a polícia da Austrália está recrutando policiais canadenses para trabalharem lá e já fazerem a aplicação da residência permanente da Austrália para esses policiais canadenses. Então isso também acontece. O Canadá te abre portas para outros países. Se você souber aproveitar as oportunidades, o Canadá pode te abrir portas para outros lugares no futuro. Você está entendendo que o Canadá pode ser interessante para você também? Nesse sentido, que essa pode ser a história dessas pessoas que estão indo embora? Que o Canadá foi importante para o currículo deles de alguma forma? Pois é. Então, quando você ouvir uma história de alguém que está saindo do país, entenda os motivos dela. E quando você ouvir uma história de alguém que está querendo chegar aqui no Canadá, entenda os motivos dela e não saia julgando para todos os lados. Ah, mas por que você quer vir para o Canadá? Aqui é muito frio, aqui o custo de vida é alto, aqui a vida é ruim. E a pessoa lá no Brasil, poxa, eu só queria uma oportunidade. Eu só queria ter uma experiência de vida diferente da que eu tenho hoje. Eu só queria que os meus filhos tivessem a oportunidade de viver em outro país, conhecer uma outra cultura. Você não sabe qual que é o motivo da pessoa. Então, às vezes, se a gente se conversasse um pouco mais, né, essas questões, esses comentários tão cheios de ódio, não seriam tão comuns, porque a gente realmente não conhece a história por trás. Então, o que eu faço geralmente quando alguém faz um comentário como esse? Me conta a tua história. Eu quero entender um pouco mais dos seus motivos, para eu entender por quê
Por que que você fala do Canadá desta forma? Ou porque você fala do Brasil desta forma? O que que aconteceu com você no Brasil que você quer, de forma tão ansiosa, chegar no Canadá rápido para amanhã, sem qualquer planejamento? Então, tudo isso é importante para a gente realmente tirar uma conclusão que seja útil para nossa história, porque senão você está comparando realidades diferentes, histórias diferentes, motivos diferentes e você acaba criando ilusões na sua cabeça. Porque, vamos falar a verdade aqui, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Não importa em qual país que você estiver morando agora. Todo mundo tem aquele calcanhar de Aquiles. E se eu pudesse dar um conselho aqui para vocês, não fuja desses problemas. Independentemente do país que você esteja agora, resolva estes problemas, porque em uma mudança de país eu sinto muito, mas boa parte desses problemas que você não resolveu, eles acabam vindo na mala com você. Então, se você tá com um problema ali no Brasil, você acha que simplesmente sair do país, chegar aqui no Canadá, esse problema vai ser resolvido? Infelizmente, na grande maioria dos casos, não é isso que acontece. O problema, ele vem com você. E eu até tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo que o Canadá não é para todo mundo. Eu falo os motivos pelos quais as pessoas deveriam realmente repensar a decisão de morar aqui no país. Eu espero que esse vídeo ele seja útil para você. Vou deixar o link aqui na descrição para você clicar e assistir. Assista com toda a sua família. Pensem bastante sobre esses motivos e se eles fazem sentido para vocês ou não. Então, será mesmo que chegou a hora de ir embora do Canadá? Ou somente as pessoas que têm os seus próprios motivos para quererem sair ou permanecer no país? No meu caso, a qualidade de vida que eu encontrei aqui no Canadá, eu não tinha no Brasil. O esforço que eu fiz para conseguir permanecer no país foi obviamente muito grande. A minha jornada até chegar na residência permanente foi muito dura, que inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Foram 3 anos apenas esperando a residência permanente, fora o tempo que eu tive que realmente preparar o meu perfil para conseguir ser elegível para um programa de imigração. Hoje, 5 anos depois, eu estou colhendo os frutos de tudo que eu plantei anteriormente. Mas se eu fosse olhar só os meus anos, os primeiros anos aqui no país, obviamente que eu enxergaria essa experiência de uma outra forma, por uma outra perspectiva. Hoje que eu estou colhendo esses frutos, hoje que minha vida é completamente diferente de quando eu cheguei. Ainda bem. Ainda bem. Então, hoje o Canadá faz sentido para mim, mas pode ser que no futuro, daqui 10 anos, daqui 15 anos, quando a minha realidade já for completamente diferente da que eu vivo hoje, da que já é boa, talvez ela seja ainda melhor, porque tem muitas coisas para eu conquistar ainda nesse país. Pode ser que daqui 15 anos eu pense diferente. Eu diga, realmente, eu aproveitei tudo que o Canadá tinha para me oferecer. Realmente foi um país que abriu as portas para mim. Hoje eu tenho a cidadania canadense, a minha vida é completamente diferente e eu estou pronta para encarar uma outra jornada em outro país. E se isso acontecer, eu espero poder olhar para trás e poder dizer, valeu a pena. Valeu a pena, porque a vida que eu tive no Canadá foi muito melhor do que a realidade que eu tinha no Brasil. No momento em que eu decidi fazer essa jornada para chegar até aqui. E mesmo se por algum motivo, eu acho difícil, viu? Mas se por algum motivo eu pense remotamente em voltar para o Brasil, que seja para viver uma realidade muito melhor da que eu tinha antes. Porque a experiência que eu tive no Canadá me deu bagagem para eu conseguir ter uma outra vida no Brasil, que é o que acontece na grande maioria das vezes, que as pessoas voltam para o Brasil com uma bagagem muito boa que ajuda elas a ter uma realidade completamente diferente no Brasil. E inclusive, se você não é inscrito na nossa comunidade da Jornada do Imigrante, que é esse espaço que eu criei para que todas essas famílias que estão querendo realmente chegar aqui no Canadá, um passo a passo para ela construir um planejamento estratégico, para ela morar aqui no Canadá e ter mais qualidade de vida, para ela conseguir absorver o que há de melhor
nessa experiência. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, eu vou deixar aqui embaixo o link da lista de espera. Basta você clicar, se inscrever, que você vai receber ali mais informações sobre a comunidade da Jornada do Imigrante. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!